Então, assim, na hora em que você vê a sabotagem total, a NASA não mostra nenhuma das fotos que tirou, a agência europeia também não, a agência chinesa também não. A questão é se Já sigilo de 75 anos nas imagens do 13 Atlas. a ESA fazer isso é um absurdo. Que os governos ridículos façam isso, tipo os brasileiros e os estadunidenses. Ah, não, só daqui a 90 anos eu vou liberar essa informação. Vai lá, mas nós estamos falando aqui de uma questão que interessa. O mundo inteiro. Então, o apreço pela verdade desses seres, dos nossos irmãos e irmãs, que não têm liberdade de consciência para poder agirem livremente, eu entendo, respeito, mas eu não aplaudo. O 13 Atlas é algo que a gente ainda precisa descobrir. Não é questão de um iluminado aqui dizer é tal coisa, tal aquilo. Eu não sou iluminado. Ao contrário, o problema aqui é mais sério. Então, assim, eu vou dizer para vocês o que eu penso. É uma opinião, não estou pontificando sobre verdades. Tá? Antes de eu dizer o que eu penso, eu primeiro queria dizer da minha tristeza enquanto cidadão planetário, pela forma abjeta como agências de governo, tipo NASA, e a própria ESA, Agência Espacial Europeia, que em tese não é uma agência de governo, mas termina se transformando na agência do governo da União Europeia, e outras agências de outros países, a forma abjeta, nojenta, como todas elas estão sabotando as informações. Total. Eu entendo, até mesmo na miserável condição que eu ostento nessa vida, quando eu vou escrever certas coisas, falar certas coisas, eu de cara, eu não vou falar isso não, porque os humanos, meus contemporâneos, não... Então, assim, eu mesmo pratico esse tipo de freio e compreendo que governos e agências também façam isso, mas tem limite. Tem limite. Essa coisa está aí, está na frente. Eu sei que o governo dos Estados Unidos aprendeu a negar a realidade UFO. Ele não pode impedir que os UFOs apareçam, mas então como é que diabos eles podiam fazer com que os humanos parassem de acreditar naquilo que estava aparecendo na cara deles? Descredibilizando, ridicularizando. E foi isso que eles fizeram. Quem acredita em disco voador é doido. Então, foi assim que os governos conseguiram lutar contra a questão ufológica. Então, o 13 Atlas é algo que fere, machuca com todas as regras que a ciência até hoje colecionou, e é uma pena que os cientistas não estejam apoiando a coragem e a ousadia de um Dr. Brandenburg, de Avi Loeb, que são figuras que estão colocando em risco a sua credibilidade profissional. Não é que eles estejam afirmando nada, não. Eles estão agindo de forma honesta. Eles estão fazendo as perguntas certas. Exatamente. Só que a turma das verbas, que devido às verbas que recebem não podem falar, é compreensível, mas assim, esse é o drama e o apreço pela verdade, e o respeito por nós humanos. Então, assim, isso aí fica apenas o registro e vou dizer aquilo que eu penso que seja. Em muitos livros, desculpe, em muitos livros não, em alguns livros que eu já lancei, em muitas palestras que eu já fiz, eu falo de algo chamado Projeto Tal. Que diabos é Projeto Tal? No livro O Sinal de Land's End, que é o primeiro livro da trilogia Terra Atlantis, que eu lancei já faz uns 15 anos, eu falo numa mensagem tal. Que mensagem é essa? É uma mensagem que, nesse livro, eu explico que quando a vida faliu no universo vizinho, há cerca de 7 bilhões de anos atrás, e nem existia vida no nosso universo,
os seres que foram criados nesse universo, que nesse livro eu chamo de Fenvães. No universo vizinho existem anjos clones do Criador, seres demoníacos metamorfoseáveis ancestrais e seres demoníacos metamorfoseáveis modernos. Esses Fenvães seriam os modernos. Por quê? Porque eles foram criados quando a vida lá faliu, e eles foram criados dentro de uma maluquice de um projeto que eu chamo Projeto Talm, que faria com que os códigos de vida apodrecidos da condição de plasma ou antimaterial do universo vizinho fossem jogados, disseminados no nosso universo, que se organizou a partir do elemento hidrogênio, que foi criando nuvens, massas de gás, produziu estrelas, as estrelas explodem, produzem mais elementos químicos, vai criando planeta, blá, 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 a vida que foi evoluindo assim. Mas como é que a vida surgiu na Terra? A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Quando ela esfriou, quando surgiu a água, surgiu uma gota de um ácido numa poça d'água aqui na Terra, ou num lugar com água, e essa gota de ácido já veio com um código de vida pronto. Isso é uma certeza científica. O que é que os cientistas têm certeza? Que isso aconteceu e aconteceu há 3,8 bilhões de anos. O que é que eles não têm certeza? Como isso aconteceu? Aí tem duas teorias. A da geração espontânea, mas os cientistas dizem, não, os elementos químicos que compõem as 4 bases nitrogenadas do genoma presente nessa gotinha não existiam aqui na Terra, então isso não evoluiu naturalmente. Isso veio de fora. Aí entra a teoria da panspermia, a balística e a dirigida, que diz que alguém mandou isso para cá. Isso é o código da vida. O projeto Talm é exatamente esse projeto que, segundo as fofocas mitológicas, mandou esses códigozinhos apodrecidos do universo vizinho para o nosso. O ser que, na época, organizou isso, na doutrina órfica, ele aparece com o nome de Fanes, ou Protogonos. Nos livros que eu escrevo, eu chamo esse ser de Morrenso. O que é que diabos eu explico nesse livro, nos livros da Terra Atlântica e nas palestras que eu fiz sobre o Projeto Talm, são inúmeras que estão nas minhas plataformas. Eu apenas não lancei ainda esse livro, porque ele é muito grande. Mas o que é que eu explico? Que esses seres, quando jogaram lá essas sementes, eles não sabiam no que iam dar. Então, a primeira molécula mãe que apareceu na Terra foi há 3,8 bilhões de anos. Qual o detalhe? Durante os primeiros 3 bilhões e 200 milhões de anos, essa molécula só aprendeu a fazer uma coisa, a replicar a si mesma. Por isso que a Terra sempre teve seres unicelulares. Só há 540 milhões de anos atrás é que, de repente, apareceu aqui na Terra seres pluricelulares. Mas a ciência não sabe explicar a transição entre a condição de unicelular e pluricelular. Mas, assim, isso tudo foi produzido pelo Projeto Talm no âmbito daquilo que eu conheço. Pois muito bem. O que é que eu digo nesses livros? Que esse ser Morrenso fez a primeira semeadura, cerca de 7 bilhões de anos atrás, através de 3 fornos de replicação de vida. Nas palestras eu os denomino Awai Dayen, Awai Mayon, Awai Lingam, pouco importa. Que são, aí é bom a gente prestar atenção, bases que foram criadas a partir do plasma antimaterial do universo vizinho, mas que foram plotados no nosso universo e que se reconstruíram numa mistura estranha de antimatéria e de matéria, já que matéria e antimatéria, quando se encontram, se autodestroem. Aniquilação total. Mas Morrenso conseguiu uma tecnologia que unia plasma, o jogo da antimatéria do universo vizinho, e como ele queria mandar isso para o nosso universo, foi desenvolvida uma técnica que esse problema foi superado. A partir desses fornos, ele jogou os nidanas, que são esses códigos que foram caindo em cada mundo, mas caindo nada.
ele criou, aí é complicada a história, bólidos, da mesma forma que tinha criado os fornos de replicação, e essas coisas chegavam nos mundos e soltavam artefatos, e esses artefatos traziam incólume o código genômico que era ali semeado. E ia embora, ia ver o que é que dava. Detalhe, Napoleão Bonaparte, no século XIX, quando, na última briga dele com a Inglaterra, na Batalha de Waterloo, século XIX, não tinha imprensa, não tinha telefone, não tinha TV, não tinha nada. Uma notícia para ser dada era preciso que alguém levasse a notícia de um lugar para outro. De barco. Ou de barco, ou a cavalo, ou correndo. Mas, né? Então, assim, os Rothschild, ou Rothschild, que eram banqueiros judeus ingleses, eles tinham agência em Londres e em Paris. E a Batalha de Waterloo, da Inglaterra com a França, ia acontecer, e os Rothschild, eles tinham um sistema de a cada 1 hora sair um cavaleiro na direção da região onde a Batalha do Waterloo estava acontecendo. Por quê? Porque os Rothschild, a cada 1 hora, recebiam notícias atualizadas do que estava vendo lá na Batalha de Waterloo, porque eram vários cavaleiros circulando. Sim, indo e vindo, um ciclo. Quando a Inglaterra derrotou Napoleão, o que é que os Rothschild fizeram? Venderam todos os títulos da coroa britânica. Aí todo mundo pensou que Napoleão tinha derrotado a Inglaterra, quando foi o contrário. Aí todo mundo vendeu os títulos da coroa britânica com preço lá embaixo, os Rothschild compraram todos os títulos da coroa que eles ficaram ricos para sempre. Até hoje a riqueza deles vem disso, o dinheiro que eles emprestam ao Brasil, aos Estados Unidos, tudo vem disso. Mas isso é outra história. Por que eu estou contando isso? Porque Mohenso, o ser que criou o projeto Talma, fez algo parecido. Ele criou vários bólidos celestes que, um atrás do outro, separados por distância X, percorrem o mesmo caminho na área de semeadura onde os tais códigos podres, por eles lançados, terminaram vingando ou não, ou seja, produzindo vida ou não. E esses bólidos funcionam como sendo aqueles que fazem a leitura do que houve na semeadura, e esses bólidos são controlados, todos eles, lá na sala de comando dos Femães, que ficaria naquilo que a mitologia nórdica chama de Ginnungagap, que é uma área intercessória entre esses dois universos. Então, sob essa perspectiva, isso foi feito há 7,2 bilhões de anos atrás e está em curso até hoje. Aí, quais são as notícias do 13 Atlas? Que é uma coisa que está voando na direção da Terra há muito tempo. Então, os cientistas eles tentam rastrear para trás milênios para ver de onde é que essa coisa saiu voando na direção da Terra. Eles conseguem rastrear milênios, mas quando chega em milhões de anos, eles não conseguem mais. Aí eles dizem, isso veio da região central da nossa galáxia, e como isso tem mais de 7 bilhões de anos, é o que os cientistas fizeram, isso deve ser algo muito antigo. Aí já tem chute dos cientistas dizendo que isso é um skyball, que é um resto do universo, da explosão do Big Bang. Tem cientista dizendo que isso é resto de um planeta que explodiu. Aí tem várias hipóteses, todas respeitáveis. Como a gente ainda não sabe o que é preciso que a gente respeite todas as hipóteses. Mas isso que eu estou dizendo aqui não é uma hipótese respeitável, porque isso é fofoca mitológica. Então, isso não é científico. Mas esses livros, essas palestras, eu já fiz lá atrás. Então, eu estou só dizendo, mitologicamente existe essa referência, e nos livros que eu escrevi está batendo aqui uma relação muito estranha
tanto em termos de tempo, ou seja, quando eu disse, o projeto Talme começou cerca de 7 bilhões de anos depois do início do universo, aí se hoje tem um troço chegando aqui, os cientistas dizem, que coisa estranha, isso tem mais de 7 bilhões de anos, que coisa estranha. Isso está voando esse tempo todo, a gente não consegue detectar a origem de onde ele veio fora do nosso sistema, veio lá do centro da galáxia. Que coisa estranha, ele tem plasma. Que coisa estranha, ele parece ter a sua própria condição de energia, de produzir energia. Que coisa estranha, ele altera sua rota, ele varia sua velocidade, como se estivesse sendo inteligentemente coordenado por alguma força. Que coisa estranha, ele muda de cor, que coisa estranha, ele não apresenta as características que um checklist de um cometa normal mostraria. Ao contrário, ele desfaz toda a lógica da questão de cauda, da questão de... Tudo. Ou seja, tudo. Então, assim, latiu, tem rabo, tem 4 patas, orelha, cachorro. Ok. Mas dizer que aquilo é um elefante, não, é um cachorro. Então, assim, a turma está olhando para o 13 Atlas dizendo é um cometa, mas não é um cometa. Não pode ser nos termos em que eles próprios chamam de cometa. Sim. Então, eles deveriam ser cautelosos, como menos arrogantes. Menos arrogantes, porque eles estão mostrando zero apreço pela verdade. Eles já estão começando a falhar no sentido de faltar ao próprio respeito ao método científico. Então, assim, na hora em que você vê a sabotagem total, a NASA não mostra nenhuma das fotos que tirou, a agência europeia também não, a agência chinesa também não. A questão é sigilo de 75 anos nas imagens do 13 Atlas. A ESA fazer isso é um absurdo. Que os governos ridículos façam isso, tipo os brasileiros e estadunidenses. Não, daqui a 90 anos eu vou liberar essa informação. Vai lá, mas nós estamos falando aqui numa questão que interessa o mundo inteiro. Então, o apreço pela verdade desses seres, dos nossos irmãos e irmãs que não têm liberdade de consciência para poder agirem livremente, eu entendo, respeito, mas eu não aplaudo. Então, assim, o que é o 13 Atlas, eu não sei. Eu não posso pontificar sobre verdades que não sei. Mas dizer que é um cometa nos moldes em que eu estudei astronomia há muito tempo, eu sou quase um astrônomo amador, eu sou quase muita coisa, porque eu nunca quis ser nada. Mas isso não é um cometa. É o quê? Não sei. Só que, além disso, eu sou alguém que escrevo um monte de besteira, um monte de livros, faço um monte de palestras, e como estou fazendo isso há 30 anos, e isso já está dito há um bom tempo, e de repente aparece uma coisa que tá aí, que morre em sono. Ou seja... Já tinha falado que ia colar aqui, né? Pois é, e esse não é o primeiro que chega nos visitando para fazer essa varredura, e não será o último, porque se a ideia que eu expressei de que há um corredor no universo em torno do qual vários bichinhos desses estão voando, fazendo a vistoria, o acompanhamento do resultado da semeadura que aconteceu nos mundos quando o Projeto Talme foi lançado. O que é que eu estou dizendo? Esse 13 Atlas, até agora, enche mais o checklist das loucuras que eu escrevi lá atrás do que propriamente o checklist de um cometa. Mas nós não sabemos. E nem eu faço qualquer afirmação nesse sentido, porque eu não me permito, não é assim. Eu estou só aqui semeando reflexão. Pessoal, é bom a gente prestar atenção, porque estão mentindo descaradamente para a gente. Isso aí não tenho dúvida, viu? Então, o que é? Vamos aguardar. Precisamos aguardar. Na minha opinião,
eu não ficaria surpreso se a maluquice que eu tenho descrito, junto com a herança mitológica do projeto Talm, que ninguém na Terra conhece, e a mensagem Talm que eu descrevo no livro Land's End, diz assim: nós que estamos aqui nesse universo e vamos semear a vida, e nesse outro universo a gente nem sabe se essa vida vai dar certo, mas se um dia alguém encontrar essa mensagem e ler, saibam que fomos nós que nos tornamos vocês. É isso a mensagem Talm, Carol. Isso corrobora também com o fato de que existem suspeitas de que o 13 Atlas está lançando sondas no sistema solar. Pois então, essa semeadura, né, se assim a gente pode chamar, então a gente poderia chamar o 13 Atlas de um grande semeador dentro dessas coisas todas que o Jean explicou. Então, se ele está soltando sondas, ele pode estar soltando pequenas sementinhas dentro do nosso sistema solar, talvez para corrigir esse código tão defeituoso, né, que é o nosso código de DNA. Vai saber. E eu não deveria, mas assim, existe uma fofoca conspiratória. Adoro. Vamos. De que as missões da Apollo não acabaram na Apollo 16. Teve a 17, a 18, a 19 e a 20. E que, se você procurar na internet, né, tem uma nave caída no lado escuro da Lua, que, em tese, uma missão conjunta de americanos e russos, numa teórica missão Apollo 20, que nenhum dos dois governos jamais reconheceu. Na internet existem retratos dessa foto, ou melhor dizendo, dessa nave caída, e essa nave caída tem a forma de um charuto, o tamanho dela é mais ou menos o tamanho da ilha de Manhattan, a altura dela é um pouco maior do que a Torre Eiffel. Ou seja, uma das medições do 13 Atlas, porque ninguém sabe ainda o tamanho direito disso, já disseram que é 3 quilômetros, 5 quilômetros, 11 quilômetros. Cada hora sai uma coisa, né? Cada hora sai uma conta aí. Mas, assim, um dos astronautas da teórica missão Apollo 20 foi viver os últimos anos na África e de lá ele liberou fotos e filmes e filmagens feitas. Isso está na internet. Apollo 20. E a forma da nave caída na Lua ela é muito parecida com o Oumuamua, ou seja, há toda uma série de indícios que nos levam a repensar que talvez essa história da Apollo 20 não seja uma mera conspiração assim. E que, de fato, como esses nossos irmãos que estão no poder temporal sabotam toda a informação, talvez o 13 Atlas seja... E assim, não é só o 13 Atlas, de novo. Muitos outros. A própria pesquisa lá da doutora Beatriz, que a gente comentou, encontrou milhares, 35% dos objetos no entorno do planeta Terra são de origem artificial, de acordo com a pesquisa dela. Não sou eu que estou falando. Então, concluindo, de minha parte, a visão que eu tenho do 13 Atlas é isso. É algo que ninguém sabe o que é, eu também não sei. Mas, assim, se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu estou mais para as mitologias e o projeto Talm do que propriamente para a visão do cometa que a turma aí está tentando vender, porque, olha, não dá para aceitar goela abaixo.